Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar hoje sobre mais uma história inspiradora nos aprendizados em série. A história de hoje vai ser a do William Kankwamba. Poderia ser muito bem a história da Dona Iraci, minha mãe, a história de mais um Silva ou a minha própria história. História de pessoas que transformaram sua realidade através do conhecimento, que estão te dizendo por que você não deve desistir nem da faculdade, do teu trabalho ou do teu negócio. William, hi. Good to see you. Thanks. So, we've got a picture, I think. Where is this? This is my home. This is where I live. In Malawi, Kasungu. In Kasungu. Yeah, Malawi. Okay, now you're 19 now? Yeah, I'm 19 years now. 5 years ago you had an idea. What was that? I want to make a windmill. A windmill? Yeah. A história do William é uma história comum de um menino pobre que nasceu na África. Ele poderia ser como se fosse qualquer menino pobre dentro do Brasil. Algumas coisas que o Whindersson conta com maestria. E a verdade é que essas histórias, apesar de divertidas, quando o Whindersson fala, atrás delas tem histórias de pais que se sacrificam, de mães que abandonam as suas carreiras para tomar conta dos filhos. How does it feel, William? I never went to secondary school. Make us proud. A história do Kankwamba, do William, poderia ser uma história comum se não acontecesse algo extremo, como a seca que afetou o Malawi na época que ele tinha por volta dos seus 14 anos. As chuvas demoraram a chegar, eles poderiam perder tudo que tinha na lavoura porque não tinham água para fazer o roçado deles, ou irrigar as plantas. Essas tragédias, elas acontecem em escalas maiores e menores. Ela pode ser uma tragédia nacional, como a gente vem enfrentando hoje na pandemia, que hoje já levou mais de 100 mil dos nossos. Poderia ser o narcotráfico, que mata todo dia pessoas inocentes ou não, pessoas que são envolvidas com isso. Ou tragédias pessoais, mas sempre de grande impacto, como uma perda de alguém querido, como uma doença, ou mesmo com o desemprego, até mesmo com pequenas tragédias que sempre a vida nos traz. The rains came late this year, and now the trees have gone. Malawi is preparing for a very long, hungry season. Você pensa nessa história e acha que pode até parecer, para alguns, uma história de ficção. Porque é uma história que se passa em um país pobre, distante da África. Mas esquece que o mundo vai mudando e aquilo que parecia ser... Lógico que a pobreza na África é extrema, mas ela vem de diversas formas. O mundo vai mudando, os desafios vão mudando e com eles vão mudando os problemas. A tecnologia que impulsiona civilizações e sociedades, ela também pode fazê-las parar. Conversando com os alunos, falaram: Frei, nossa internet é de péssima qualidade quando temos. Segundo, não temos computadores. Terceiro, nossos celulares, Frei, são muito fraquinhos. Cada geração enfrenta os seus desafios. E no mundo moderno, esses desafios estão cada vez maiores. Hoje em dia, falar inglês, entender de computação, entender de mídias sociais, são coisas que você já tem que ter, mais do que em gerações anteriores. E a cada nova geração, eles descem essa cordinha. What are you going to do? Eu acredito que nos momentos de maior lucidez do pai, ele fala que ninguém vai ajudá-los. Nessa hora, quando se nasce pobre, ser estudioso é o maior ato de rebeldia contra o sistema. E isso ele pode aparecer de várias formas.
Minha mãe sempre contou a história dela, a história de vida dela, e ela foi uma mulher que veio do interior para a capital em busca de mudança da realidade, em busca de mudar, e veio para estudar, para adquirir conhecimento. E isso transformou a vida dela, e durante o decorrer da história de vida, ela acabou se tornando professora de adultos até, para alfabetização de adultos. Pessoas que estavam já se aposentando ou estavam numa idade mais idosos, que não sabiam escrever seus nomes ou não sabiam ler. E muitas das vezes eu participei dessas aulas porque minha mãe não tinha com quem me deixar. E eu, com meus 5, 6 anos, ajudava na alfabetização dessas pessoas que sabiam, em todas as gerações e na sabedoria do pobre, que a maior prisão é a ignorância e que eles precisavam daquele conhecimento. Eu lembro que o meu TCC do ensino médio eu fiz na casa do primo de um amigo, porque só ele tinha computador, que foi algo que eu conheci somente aos 16 anos. Isso tudo, gente, só quer dizer o seguinte, que a geografia só é destino quando você escolhe não fazer nada. Anything new? It's a pump. Can you fix it? Maybe. Mr. Kachigunda, when you turn the wheel on your bike, the light shines. How? It's magnets. I can bring water. I know how to do it. O William percebeu logo isso, e com um pouco que ele tinha de acesso, mais a curiosidade, a criatividade e a inteligência, ele resolveu mudar a realidade. E a esperança veio através de um moinho. O mesmo moinho que Don Quixote enfrentava como um monstro gigante na sua loucura, foi que William usou para combater a fome e mudar a sua realidade. We stay, we die. No. With the electricity, we can plant in the dry season. Antu wakufa kudziwa zimenezo? Malusiwa, adzaleka liti? Zita kutaka. Ngati mungani tandiza. Eu fiz minha faculdade toda trabalhando e logo no início eu reprovei em algumas matérias. Foi um período difícil, estava lidando com a doença da minha mãe. E em uma das disciplinas que eu reprovei, era uma disciplina que era pré-requisito para muitas outras. E eu ouvi de um amigo que quem reprovasse nessas disciplinas nunca formaria. E aquele foi o meu momento. Wale baba ndilibeza kulota. Lutar foi uma escolha do William. Tudo depende das nossas escolhas. Tudo será fruto de nossas escolhas. Eles poderiam se mudar, eles poderiam esperar para morrer de fome ou lutar. Todos nós podemos definir o que fazer com nossos moinhos. Podemos transformá-los em monstros gigantes ou em armas para lutar. Na história do William, a tecnologia que ele descobriu, ou como o filme fala que ele descobriu o vento, mudou a realidade da família. Na história da Iracy e das irmãs, todos os seus filhos e sobrinhos são hoje graduados, se tornaram mestres, doutores, médicos, engenheiros. Aquele meu amigo que ajudou com o TCC hoje, ele é professor na Universidade Federal, é um doutor, professor renomado na Faculdade Federal, na Universidade Federal. A minha história ainda está sendo escrita, mas o conhecimento e a tecnologia já transformaram a minha vida. Hoje,
Isso é o meu sustento e o sustento da minha família. E me deram a oportunidade de conhecer o mundo. And I try and I made. Não desista. Escolha lutar. Escolha tentar e faça acontecer. Para mais vídeos interessantes e inspiradores, aqui. Assina o nosso canal e dê seu joinha ou faça seus comentários. E até a próxima oportunidade.